Ô glória, perdesse Satanás. O pastor Joab já estava brigando com Satanás, né? Vamos ler o capítulo 10 de Hebreus, a carta aos Hebreus, né? Capítulo 10, do 1 ao 18, que diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. Ele acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém? Você acompanhou? Deixa eu tirar isso daqui. Oh, obrigado, Yohanan. Yohanan, já vamos consagrar ela diácono agora. Queridos, então, eu espero que você goste do que vai ouvir. Espero que você fique aqui. É um estudo para nós aprendermos a palavra de Deus. Vamos ver se funciona. Ah, glória a Deus. Olha só, irmãos, isso aqui é um tabernáculo. Lá atrás dá para ver bem? Dá para ver lá atrás? Dá para ver? É? Não estou atrapalhando ninguém? Não? Isso aqui é um tabernáculo que você lê no capítulo 25 de Êxodo, quando Moisés tira o povo do Egito e chega até o monte Sinai, e ele sobe no monte, fica 40 dias no monte com Deus, e ele, além de pegar as tábuas que Deus escreveu com seu dedo, os 10 mandamentos, Deus deu esse modelo de, Rafael, tá, Deus deu esse modelo aqui de tabernáculo, tá? Esse aqui na verdade, não esse é a tenda, aqui é o tabernáculo. Deus deu esse modelo para Moisés, para ele construir no deserto onde eles estavam, e isso aqui ia acompanhar eles por longo tempo, tá? Então, Deus ainda falou para Moisés assim: Moisés, tu tenha o cuidado de tu fazer tudo conforme tu viu no monte, tá?
Na carta aos Hebreus, onde nós lemos, o escritor aos Hebreus diz que isso aqui, esse tabernáculo, ele estava no céu. Moisés viu apenas o modelo que Deus mostrou para ele, e Deus deu as medidas para ele de todos os utensílios que estão aqui, ó. Esses aqui, aquele ali, lá dentro, tá? Tudo isso aqui está aqui, lá em cima, aqui embaixo, tá? Estão aqui dentro desse pátio, e uma parte dentro daquela tenda, que são aqueles 4 utensílios ali, certo? Então era algo que Deus já tinha em mente, era algo que já estava com Deus. E ele mostrou para Moisés apenas um modelo e deu as medidas, que nós não vamos falar de medidas aqui, talvez algumas, mas não vamos falar de medidas, porque vai demorar muito. Aqui, irmãos, eu vou falar os nomes para vocês entenderem. Aqui é o altar de bronze, que é esse altar aqui, que ficava logo depois dessa porta. Ali está ele, tá? Que é esse altar, aonde se sacrificava os cordeirinhos pelo pecado. Aqui é a bacia de bronze, que está aqui na frente, está lá dentro, ali fora, né? Aonde os sacerdotes se lavavam, certo? Depois do sacrifício, para entrar aqui dentro eles tinham que se lavar. Aqui a mesa, ela ficava dentro, ali dentro da tenda, ficava ali dentro, a mesa dos pães. Aqui o candelabro, que ficava ali dentro também, aceso durante toda a noite. Esse aqui é o altar do incenso, que ficava aqui dentro, mas porém, aqui, antes dessa parede, o véu do templo, esse véu ficava aqui, que separava ali. Então o altar do incenso ficava antes, e logo aqui nós temos a arca da aliança, que ficava lá dentro, escondida no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. E temos o propiciatório, que é a tampa da arca, que ficava ali com 2 querubins em cima. Logo temos o sacerdote, que era o sumo sacerdote, ou o sacerdote, que entrava, alguns aqui dentro, e lá dentro só o sumo sacerdote. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos passar correndo sobre esses utensílios, mas são coisas muito importantes para a nossa vida hoje. Nós não vamos voltar para lá, nós vamos trazer de lá para cá, certo? Então olha só, eu coloquei aqui, meus irmãos, vamos deixar a primeira parte ali. Deus sempre procurou estabelecer um relacionamento profundo com o homem e a mulher que ele formou. Porém o pecado da desobediência de Adão e Eva, rompeu esse relacionamento e transformando em maldição aquilo que era para ser uma bênção para nós. Mais tarde nasceram os filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Abel, por incrível que pareça, tinha o coração voltado para Deus. Isso ficou provado quando os 2 irmãos tiveram a ideia de trazer uma oferta para Deus. Abel trouxe uma oferta sacrificada, ou seja, ele sacrificou uma ovelha ao Senhor, o melhor do seu rebanho. Porém Caim trouxe uma das plantas da terra que não lhe custaram nada. Deus se agradou da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, o que fez com que ele se irasse e matasse seu irmão. Bom, só que após os 130 anos, quando Adão estava com 130 anos, ele gerou um filho chamado Sete, terceiro filho chamado Sete, e através dele Deus procurou restabelecer seu relacionamento com o homem. Depois, na 7ª geração de Adão, Deus encontrou Enoque, homem que andava com Deus. Era tão íntimo que Deus para si o tomou. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Já nos capítulos iniciais da Bíblia, vemos que é o Senhor que anela iniciar amizade com o homem, muito mais do que o homem com Deus. Logo após o translado de Enoque, nasceu Noé, bisneto de Enoque, e a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos do Senhor, e Deus o procurou para fazer a arca que salvaria a sua família das águas do dilúvio.
Mais tarde Deus fez amizade com Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. E Deus procura Moisés no deserto para uma amizade que faria dele o maior legislador da terra. Ele iria tirar o povo do Egito e levar até a terra prometida. Não conseguiu entrar, mas conduziu o povo até onde deixou Josué encarregado de passar o povo. Aí em Êxodo 25, a Bíblia começa a dar as medidas desse tabernáculo que Deus mostrou para Moisés no Monte Sinai. Esse tabernáculo era o lugar onde Deus iria restaurar sua comunhão com o homem novamente, ou pelo menos era essa a intenção do Senhor de que fosse assim, tá? Então nós colocamos um tema para nós aqui nessa noite, o caminho da presença, né? Uma das primeiras coisas que nós vamos ver aqui, irmãos, que já tem significado para nós, é bem aqui, ó. Você olhando aqui, né, elas são de coluna de acácia, tá? As colunas aqui são tudo de madeira de acácia, elas foram tudo trabalhadas. Você sabe que a acácia, né, a que nós conhecemos aqui eu conheci, era uma madeira cheia de nó, eu não sei se talvez seja a mesma daquela região, mas é tudo madeira de acácia com cortina, e aqui era a porta, aonde o povo que estava aqui fora, tá? Com seus, aqui ao redor, estavam as tendas do povo de Israel, eles armavam suas tendas ao redor, e o tabernáculo ficava no meio. Então o que acontecia? Quando eles pecavam, eles pegavam o sacrifício, traziam até aqui, entravam pela porta, entregavam para o sacerdote, e o sacerdote pegava esse sacrifício, degolava ele, passava sangue nessas 4 pontas, derramava sangue, queimava alguma coisa aqui dentro, tá? Alguma coisa era queimada do lado de fora, no lugar limpo, lugar puro, eles queimavam, mas o sangue ficava uma parte aqui, outra parte passava na orelha do sumo sacerdote, passava no dedo polegar, passava também no pé embaixo, no artelho, e uma parte entrava ali para dentro, daquela arca. Começando pela porta, a porta aqui, todo esse tabernáculo, irmãos, apontava para Jesus. Observe uma curiosidade aqui, ó. Você está vendo que aqui, digamos que a localização fosse essa, o candelabro à esquerda e a mesa à direita, nós teríamos aqui uma cortina, aqui também tinha uma cortina, tá? Para entrar para dentro, ali. Nós temos aqui um formato de cruz. Você vai ver que o caminho aqui começa pelo altar, passa pela pia, passa no meio do candelabro e da mesa, chega no altar do incenso e vai para a arca. E depois temos as duas aqui, temos um formato de cruz, e todo esse tabernáculo apontava para Jesus. Você está me ouvindo? Pode dizer um amém? Você vai ver que uma das primeiras coisas que Jesus falou, quando ele chegou, que estava conversando com os discípulos, no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 10 e 9 de João, Jesus disse assim, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagens. Jesus estava falando exatamente dessa porta, a porta por onde o pecador entrava na direção do sacrifício. Jesus já estava aqui, já começava pela porta que era Jesus, para nós entender, certo? Então quando Jesus fala porta, ninguém pode entrar no demais, ninguém podia entrar, ninguém podia pular por aqui. Jesus disse que quem entra pela cerca, quem pula a cerca é ladrão e salteador. Corretamente ninguém poderia entrar por ali, ele devia de entrar pela porta, para chegar até o sacerdote que estava aqui, e o sumo sacerdote que iria entrar lá dentro, para entregar seu sacrifício para o sacerdote sacrificar pelos seus pecados. Então quando você aceita Jesus, que você, acontece muita coisa que é automático, na hora, instantâneo, mas tudo tem a sua ordem. Nós entramos por aqui pela porta que é Jesus.
E Jesus diz que quem entra por ele, entra, sai e acha pastagens. As pastagens que Jesus fala, é todo o benefício que está aqui dentro. Tudo que está aqui dentro, a partir da porta, nós alcançamos em Jesus. São as pastagens que Jesus falou. Para nós andarmos, nós temos aqui o pátio do tabernáculo, ou o átrio. A porta dava acesso ao pátio, que era o lugar onde o pecador entrava com o sacrifício para entregar ao sacerdote pelos seus pecados. Esse pátio era o lugar onde começava o relacionamento com Deus, mas só entrava quem fosse sacrificar. Olha só entrava vamos lá, miserável. Esse aqui, aí, só entrava no pátio quem tivesse um sacrifício para sacrificar. Vamos continuar lendo. Aqui a pessoa só dependia dela própria e Deus. Ninguém podia ajudá-la a não ser Deus. Muitas pessoas não estabelecem o relacionamento particular com Deus. Elas querem que o pastor faça isso, querem que outras pessoas façam isso, e esse relacionamento era feito através do sumo sacerdote, que apontava para Cristo e não para os pastores da igreja. Todo crente tem esse acesso a Deus através de Cristo. O sacerdote que está lá, ele recebia a oferta aqui, mas esse sacerdote nunca foi uma figura de um pastor de igreja. Nem eu, nem o Rafael, nem o pastor Joabe, nem o pastor, nem Luiz Hermínio, nem o melhor e mais bonito e mais perfeito pastor da terra, era figurado por esse sacerdote. Esse sacerdote apontava para uma igreja, porque a Bíblia diz que nós somos o sacerdócio real de Deus, mas o sumo sacerdote apontava direto para Jesus. O escritor aos Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, e ele estava aqui. Então, se ele apontava para Jesus, quando o pecador entra pela porta, que é Jesus, com o sacrifício que é o próprio Jesus, o negócio é entre o pecador e o próprio Jesus, que estava na figura do sacerdote. Você e eu, irmãos, podemos estabelecer um relacionamento direto com Deus através do sacrifício de Jesus. Eu não preciso pedir para o pastor Joabe, para o pastor Sérgio, para o pastor fulano, para o pastor ciclano, dizer assim: eu quero que você interceda para mim, ligar eu a Deus, para mim ter um relacionamento com Deus. Você nunca vai precisar disso. Você precisa de pastores, eu preciso de pastores, mas o nosso relacionamento com Deus é através de Jesus, do sumo sacerdócio de Jesus, certo? Esse homem que estava ali, nós entramos por essa porta e viemos parar nesse pátio. Nesse pátio nós começamos um pré-relacionamento com Deus. Agora que estamos no pátio, que o pecador estava no pátio com um cordeirinho, oh meu querido, tu é uma benção, meu filho. Eu não tive essa ideia. Eu não tive ideia mais difícil, não tive essa. Vê como é que é a cabeça que vai ficando velha, né, irmão? A gente fica tipo Alzheimer, lembra de coisa de 30 anos, não lembra de coisa de agora. Olha só, depois que nós estamos aqui, estabelecemos o relacionamento com Deus, estamos aqui dentro, nós temos essa parte. E aqui, irmãos, aqui é onde começa tudo. Aqui é onde começa tudo. O altar de bronze. Agora nós estamos situados dentro do átrio do tabernáculo, nós já passamos pela porta, estamos no pátio. O deserto e o mundo ficaram lá fora, olha só. Quando você passa para dentro, tudo aqui ficou fora. Está só você e Deus. Agora você começou um relacionamento com Deus. Você começa na porta, vai passar por aqui, mas você tem um longo caminho a percorrer.
mas é possível. A Bíblia diz que é possível. Nós não tivemos que escalar por sobre as cortinas aqui, né? Nem rastejar por baixo delas, o que nos tornaria desqualificado. Quando o pecador entrava pela porta com o cordeirinho, todos viam ele entrando para sacrificar pelos seus pecados. Não tinha como entrar por outro lugar, só tinha uma porta. Aqui o negócio já aperta. Olha só, o pecador vinha por aqui ou vinha por ali. Aqui fora estava cheio de gente. Aí passava o Serginho com o cordeirinho na mão e eles olhavam assim: Serginho cometeu um pecado, está levando o cordeirinho para o sacerdote porque cometeu um pecado. Você está vendo? Quando eu entrasse por ali, os meus amigos que estavam ali estavam vendo: Serginho vai sacrificar. E aí eu escrevi aqui: muitos de nós queremos até servir a Cristo, ir na igreja, mas ninguém pode saber, tem que ser em segredo. Você já viu o crente que quer servir a Jesus, mas ele é em segredo, que ele não quer perder os amigos? Não quer assumir um compromisso público de fé com Cristo. Isso não dá certo. Ou você confessa que é pecador e precisa dele, de Jesus, ou não terá a presença dele. Deus não tem vergonha de nós que somos pecadores, logo nós devemos ter vergonha dele. Deus é um Deus de aliança, ele se compromete, irmão. Então vim para a igreja, mas ter vergonha, assim, procurou a igreja porque é um pecador. É claro que é um pecador. Quem procura Jesus, quem quer servir a Jesus, ele é um pecador. Se não fosse pecador, não precisaria de Jesus. Quem não era pecador, não precisava entrar pela porta, não precisava sacrificar. O problema é que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos nós precisamos entrar pela porta que é Jesus e passar pelo próprio sacrifício que é o próprio Jesus. E nós só fizemos isso porque nós somos pecadores, porque nós pecamos, porque nós precisamos de perdão. Então não tenha vergonha, se alguém dizer para você: tu virou crente porque tu era um pecador, agora tu virou crente, antes tu não era, agora não, eu virei crente porque realmente eu reconheci que sou um pecador e preciso de Jesus. É isso mesmo que você vai fazer, sem vergonha, porque Deus não teve vergonha de você, nem de mim. Jesus não teve vergonha de ir para a cruz em nosso lugar, por que nós teríamos vergonha dele? Então seja um irmão e uma irmã, quer dizer, as irmãs não, só os irmãos, sejam os irmãos sem vergonha. Aqui está o altar de bronze onde se faz o sacrifício pelos pecados do povo. Os sacerdotes representavam o povo e não tinha como ir a alguma outra parte do tabernáculo sem passar pelo altar do sacrifício. Ou nós entramos pelo altar, ou não vamos a algum lugar algum no reino. Começa ali, irmãos. Começa aqui. Tem gente que quer ir direto para o lugar da bênção, né? Onde tem luz, onde tem comida, onde tem incenso, onde tem a presença de Deus. Se você não passar por aqui, é tempo perdido, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O reino de Deus tem começo, tem meio e tem fim. E não tem como pular direto para o meio ou pular direto para o fim, você tem que começar pelo começo. A primeira coisa quando vamos nos achegar a Deus, é o sacrifício de Jesus no Calvário. Sem Ele nada feito. Se eu não deixar meus pecados em Jesus e me converter de verdade, eu nunca terei acesso às demais bênçãos de Deus. Eu preciso deixar tudo na entrada, tudo na cruz, para só depois partir em frente. Só Jesus e seu sacrifício para me perdoar, redimir e purificar dos pecados. Às vezes queremos tudo de Deus, mas não queremos renunciar nada para isso. Jesus disse: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo e siga-me. Quer seguir? Deixa todo o seu pesado aqui, o seu pecado aqui, a sua vergonha, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga aqui para dentro.
É aqui onde tudo morre, no sacrifício, onde tudo muda dentro de nós. É aqui onde Cristo se junta a mim em uma só pessoa. É onde passo a fazer parte do seu corpo. Esse altar era de madeira, tá? De acácia, todo revestido de bronze, porque ia fogo dentro dele, brasa. A madeira de acácia simboliza a humanidade e a natureza de Cristo, enquanto o bronze com o qual o altar é revestido simboliza o julgamento correto do pecado. O altar é quadrado. O altar era quadrado. Considere os 4 lados da salvação. A gente pode ter, por exemplo, uma figura nas 4 pontas do altar. A gente pode ter perdão, substituição, reconciliação e libertação. Tudo ocorre quando passamos nesse altar do sacrifício. Cristo era o verdadeiro sacrifício desse altar. Vejamos, Romanos 5, do 8 ao 12, ele diz o seguinte: mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. 2 Coríntios 5, 14 e 15, Paulo escreve assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Viu só, irmãos? Se Cristo morreu em lugar de 520 pessoas que estão aqui dentro, logo nós estávamos na cruz e morremos também. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Dá para nós aprendermos alguma coisa? Dá. Se Ele morreu por nós, ressuscitou por nós, logo nós ressuscitamos com Ele, estamos vivendo, e Ele não fez isso para nós viver mais para nós. Ele disse: eu vou morrer por eles, para dar vida para eles viver para mim. Então você que está aí, vou botar laser em vocês aí, vou botar laser em vocês aí, para todos vocês, para mim e para vocês, para nós viver para Jesus. O sacrifício nos comprou, irmão, vocês esqueceram? João diz que o sacrifício nos comprou. Pedro disse assim, não foi por ouro e nem prata que vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos comprados. Se você compra algo, esse algo é seu, não é? É seu. Se você compra e paga, é seu. Se Deus nos comprou e deu o preço do sangue do seu Filho por nós, logo nós somos dele. Só que nós não somos um objeto, um produto comprado. João disse que todos aqueles que crerem, deu-se-lhes o direito de serem filhos de Deus. Nós somos comprados, mas para ser filhos de Deus, não para ser estranhos, para ser um objeto. Certo? Êxodo 29 diz que os sacerdotes degolavam o cordeiro e derramavam um pouco do sangue sobre o altar, e suas pontas, e passavam uma parte sobre a roupa, a orelha direita, o polegar direito e o grande artelho direito do sacerdote. Em seguida era posto sobre eles o óleo de unção sobre o sangue, primeiro o sangue, depois o óleo. E é nesse altar que o homem relaciona-se com Deus pela primeira vez. No pátio tivemos um encontro, mas encontro não muda a vida de ninguém. O que muda é relacionamento que vem depois do encontro. Certo? Encontro muda a vida de alguém, irmão? Não muda. Quando você conheceu a sua esposa, a sua namorada ou a sua noiva, você teve um encontro, conversou, ela foi embora, você foi embora, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Mudou quando vocês estabeleceram um relacionamento, passaram a se conhecer daí. No relacionamento é onde nos conhecemos, sabemos quem a outra pessoa é e nos deixamos também conhecer quem somos. Então no encontro aqui,
no pátio, não mudou nada na nossa vida, mas a partir do sacrifício, que começamos o relacionamento, uma só pessoa com Jesus, aí a nossa vida começa a mudar, ou pelo menos deveria começar a mudar, certo? Então aqui, é o ponto de partida, você entra, quando você chega na igreja, não é assim? Você conhece o evangelho, a gente dá uma rodada por perto, né? Dá uma visitada, aí entra pela porta. Por quê? Porque a intenção é Jesus, nós falamos tanto de Jesus, então vamos ver se é diferente mesmo. Aí você entra aqui, se você quiser, você entra até aqui e sai, vai embora, não acontece nada, mas de repente você chega aqui, gosta do que vê, do encontro, e aí vou começar um relacionamento com Jesus, e aí você está aqui nessa noite por causa disso, porque você começou um relacionamento com Jesus. Deus do céu, muito rápido. Vamos falar um pouquinho desta aqui da pia de bronze. Falou o Senhor a Moisés dizendo: farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavar, e a porás entre a tenda e o altar, e deitarás água nela, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os pés, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com a água para que não morram. Êxodo 30, 17 até o 20. Aqui nós já entramos no pátio, certo? Entramos no pátio, passando pelo sacrifício, estamos na pia, o sacerdote está na pia, olha que coisa boa, tinha água lá dentro, ela era toda de bronze também. Nesta pia, todos os sacerdotes deveriam se lavar antes de entrar no lugar santo, e no santo dos santos. Essa pia simboliza a santificação. A santificação acontece em duas etapas. A primeira acontece através de Cristo em nosso espírito, no momento da conversão. A segunda acontece em nosso viver diário com Cristo em nosso exterior. Quando passamos por aqui, há uma santificação instantânea em nosso espírito, mas como nós continuamos no corpo, vivendo na terra, o nosso comportamento vai ser mudado por uma santificação paulatina, dia após dia, renúncia após renúncia, para nós atingir aquele lugar. Devemos adentrar além do altar, onde recebemos perdão. No altar nós recebemos perdão, e começar uma caminhada de santidade. Nossos pecados estão perdoados, mas agora precisamos nos preocupar com a limpeza de nossos atos. Olha só, é fácil dizer que fui perdoado, né? Nós temos aí um modelo de graça que diz assim: não, Jesus morreu por todo mundo, logo todos vão ser salvos, todos foram perdoados e não há problema nenhum, pode viver do jeito que tu quiser que tu vai ser salvo. Cuidado com isso, irmão. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não é só perdão, tem que ter santificação. Não devemos ficar só no altar, devemos continuar. Chegar até no altar é fácil, a santificação é que é difícil. Muitos correm, muitos desistem, né? Muitos desistem. Nossos pecados estão perdoados, mas agora precisamos nos preocupar com a limpeza de nossos atos e andar com a dignidade condizente por haver recebido perdão. Muitos dizem por aí que basta só crer em Jesus no momento e basta. Porém, crer é somente o começo. Depois vem a fé, que é a perseverança constante na obediência à palavra de Deus. Essa pia também simboliza a palavra de Deus. Há um texto bíblico que diz que a palavra é como água limpa. Imagine, eu coloquei aqui uma figura para nós. Imagina se o seu filho de 5 anos pedisse a você para brincar lá fora de casa, tendo você acabado de dar um banho nele, vestido roupinha limpa, novinha. Você sabe que lá fora há poças de lama, a atração que elas exercem sobre as crianças pequenas é forte.
a influência de poça, de banhado, de areia, de coisa suja. Aí ele promete: eu só quero brincar, eu prometo ter cuidado. Você cede e o deixa sair, certo? Todos nós fazemos isso. Não demora muito, o seu filhinho de 5 anos volta com lágrimas, dizendo: mãe, eu não quis cair na poça, mas eu escorreguei e caí. Por favor, mãe, me desculpe. O que pode a mãe fazer quando aquela criança tão querida se mostra arrependida, mesmo antes de receber um castigo ou uma reprimenda? A mãe ou o pai diria assim: eu te perdoo, está desculpado, certo? Você não ia matar o seu filho, você não ia condenar o seu filho, você ia perdoar. Toda mãe faz isso. Se o filhinho chorar, né? Mas perdoa. No nosso tempo nós apanhava de vara, né? Mas era a forma de perdão que os pais arrumaram para nós, né? Mas a mamãe perdoa. Contudo, irmãos, apenas perdoando não resolveria a situação. Você perdoaria o seu filho e dizia assim: tá, então entra e vai te deitar, todo encharcado, sujo de lama? Não. A criança e suas roupas precisariam de água e sabão, não é verdade? Você perdoou, mas ela precisaria trocar de roupa. E isso acontece aqui. Jesus nos perdoou, mas o nosso caminhar aparente, os nossos comportamentos precisam ser lavados com água limpa e santificação. Eu sou perdoado, amém? Mas se eu continuar vivendo, eu vou precisar renunciar dia após dia, me santificar dia após dia. Assim é a nossa vida. Somos perdoados, mas precisamos seguir no caminho da santificação. O escritor aos Hebreus nos diz no capítulo 9, versículo 22: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isto é justificação. Agora olha só o que ele diz no capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto é santificação. Justificação é instantânea. Você não tem mais condenação, você foi tornado justo. Mas a santificação é um processo vivido no dia a dia da nossa vida. Não dá para esconder, certo? Alguém pode estar dizendo: mas pastor, isso era só para o sacerdócio? É verdade, sim, até porque o apóstolo Pedro chama a igreja de sacerdócio santo. Na nova aliança, a igreja é o verdadeiro sacerdócio. 1 Pedro 1,5: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós temos o costume, nós evangélicos, né, de pegar os homens da igreja e dizer: porque você é o sacerdote da casa, você é responsável por tudo na casa, você tem que interceder, você tem que fazer, mas isso, irmão, não é bíblico. Isso é praxe de pastores, é praxe de igreja, porque a mulher também é um sacerdócio, a igreja é um sacerdote. Quando diz vocês, quando Pedro diz nós e vocês, ele inclui homem e mulher. O homem intercede, mas a mulher também intercede. E olha que tem mulher que ora mais do que homem, intercede mais do que os homens. Na realidade, no geral, a maioria das mulheres oram mais do que os homens. Então as mulheres fazem parte desse sacerdócio, não é só o homem. 1 Pedro 1,9, Pedro diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Nós vivemos um tempo em que o mundo quer entrar no tabernáculo e desfrutar dos seus atributos, mas sem passar pela porta, pelo altar do sacrifício e pela pia da santificação. Muitos querem pular a cerca do tabernáculo e ir direto para o lugar santíssimo. Por isso tem muita gente que, ao invés de encontrar a vida, estão morrendo. Porque se o sacerdote saísse daqui e entrasse direto aqui, ele morria. Ele tinha que se lavar aqui, foi o texto que nós lemos. Se lavam para que não morram. E aí nós queremos chegar aqui, virei crente, já quero ir direto para o altar do incenso e para a Arca da Aliança. Eu já sou o crentão, eu já sou o santo. Aí não dá nada certo, aí eu me encho de problemas, começo a morrer, começo a ficar doente, e eu não sei por que está acontecendo. Nós somos o sacerdócio.
Olha só, essa pia, irmãos, era feita dos espelhos das mulheres. Isso está em Êxodo 38:8. Eles pegaram os espelhos que as mulheres usavam de bronze polido e fizeram a pia, de forma que quando o sacerdote olhava para dentro, ele via seu próprio rosto, tá? Simboliza a palavra de Deus. João 15:3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é um grande espelho. Jesus também disse no capítulo 17 de João, em versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o sacerdote ia lavar o rosto, que ele olhava aqui dentro, que ele ia lavar as mãos, na verdade, que ele lavava as mãos, ele olhava no fundo, via o seu próprio rosto. A pia refletia o seu rosto. Nada melhor do que a palavra de Deus, para nós nos refletir e olhar para nós todos os dias e saber a nossa situação. Quem não lê a Bíblia, quem não estuda a palavra, além de não ter, Jesus na oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jejum não santifica ninguém, oração não santifica ninguém, ajuda é dever do crente, mas não santifica ninguém. O que santifica é a palavra, porque a palavra é que diz onde estão os meus erros e quais são eles. E eu só me santifico a partir do momento que eu deixo, que eu renuncio práticas mundanas e absorvo práticas espirituais. Aí eu me santifico, e isso tudo vem através da palavra. Jejum é necessário, amém. Orar, meu Deus, crente que não ora, como é que vai viver? Mas se você faz tudo isso, se eu faço tudo isso e não leio a palavra, eu não tenho direção, eu não tenho nada que me ensine a viver para Deus. A Bíblia é o único livro que me ensina a viver da forma que Deus se agrada. Não é verdade? Porque o jejum é um benefício meu, para mim próprio. Falar línguas é um benefício meu, para mim próprio, segundo as palavras de Paulo. Oração, às vezes eu só sei pedir também, às vezes eu não adoro. E mesmo que eu adore, eu estou desenvolvendo o meu espírito, mas eu não estou me santificando, porque eu não tenho a palavra. A palavra é água que limpa, é água que limpa, é água que lava a nossa alma. Vamos à frente. Bem, nós estamos aqui, vamos passar para isso aqui, rapidinho. Ou vamos deixar isso aqui, vamos para aqui para dentro, porque não vai dar tempo de nós falar tudo, então vamos deixar. Tudo é importante, mas algumas coisas. Aqui, irmãos, em rápidas palavras, nós temos 4 camadas na cobertura. Era de peles, cobria apenas o lugar santo. Você pode ver ali, apenas o lugar santo e o santíssimo. Essa cobertura vinha até aqui, ó. Tá? É que lá foi feito assim para mostrar o lugar santíssimo, lá o santo dos santos, onde está a arca. Ou seja, onde estavam o candelabro, né, e a mesa, cobria toda essa parte aqui. A primeira cobertura ficava por baixo, tá? Ela era de azul escarlate, entretecido com linho fino, cor de realeza. A segunda cobertura era de pelos de cabra. A terceira cobertura era de pele de carneiro, tingida de vermelho. Ali está ela, pelo de cabra, pele de carneiro, tingido de vermelho. E aqui era peles de texugo. Você sabe o que é texugo, né? Você já viu, né? A primeira cobertura ficava por baixo e representava a realeza de Cristo. Era de uma mistura de cores azul e escarlate, ou seja, um tom de vermelho alaranjado, com púrpura, um tom entre o azul e o vermelho, mais ou menos um violeta com roxo em vários tons. Essa era a cor de dentro, a que ficava embaixo. Depois vinha a cobertura de pelo de cabra. Era uma pele de um tipo de cabra. Era um tipo macio, branco e longo, como das cabras angorá. Não sei se você já viu aquelas cabras angorá da Turquia. Eu já estive pesquisando. Elas têm um pelo bem longo, o que daria uma cobertura delicada, mas resistente. Ela ficava em cima da primeira cobertura, com certeza para que não danificasse o linho fino que ficava por baixo,
por baixo dessa. A terceira, pele de carneiro tingida de vermelho, e ela nos fala de sacrifícios, pois o cordeiro deveria ser sacrificado para que sua pele cobrisse a tenda, e simbolizava o sangue de Cristo cobrindo o lugar de adoração. Seja ele qual for, onde for que você estiver, está debaixo do sangue do sacrifício de Jesus. Ele morreu para preparar um lugar para nós no seu reino. E a última, essa de cima, a última cobertura era de pele de texugo, que era de uma cor azulada, meio acinzentada, e muito resistente aos rigores do clima. Não tinha nenhuma estética, mas era muito resistente, por isso era a primeira camada de fora, a primeira cama de fora para proteger os demais. Essa cobertura apontava para Cristo, que não tinha beleza nem formosura, não era atraente, mas era o Salvador da humanidade. Uma beleza não estava por fora, mas por dentro. Seu amor pelas pessoas era o que identificava, certo? Vamos para o caso de sal e para a mesa, que eu quero chegar aqui junto com vocês. O caso de sal está ali, né? Esse caso de sal era feito de ouro, muito ouro, e era muito caro. Do lado de dentro da tenda, ali dentro, né, que estava o candelabro de ouro, ou castiçal, com 7 lâmpadas, uma no meio, 3 cada lado, que ficava acesa durante toda a noite. Esse candelabro aponta para Jesus, a luz do mundo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 12,46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Irmãos, deixa eu tomar uma aguinha. Não permaneça nas trevas. Aqui Jesus é a porta por onde nós entramos. Aqui Jesus é o sacrifício, onde fomos perdoados todos os nossos pecados. Aqui é a palavra de Deus, ou a santificação pelo Espírito de Deus que ocorre através da palavra. Agora nós estamos aqui dentro. Se nós passarmos por aqui como sacerdócio santo do Senhor, o sacerdote sacrificava pelo povo e por ele próprio. Tinha que fazer um sacrifício por ele, e depois se lavar aqui, para poder entrar aqui dentro. Se nós somos esse sacerdócio, então nós estamos passando espiritualmente por todo esse processo. Também tipifica os crentes em Jesus, que foram salvos e redimidos. Mateus 5,14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Jesus brilha ao mundo através de mim e de vocês, certo? Esse candelabro clareava todo o lugar santo. Esse lugar era coberto de ouro. Então imaginemos um lugar coberto de ouro, com esse candelabro aceso. Era um brilho só. Essas lâmpadas ficavam acesas do anoitecer até o amanhecer. Por isso devia ser abastecida pelo menos 2 vezes, com um tipo de azeite puro e especial de oliva, feito a propósito para aquilo ali, significando o Espírito Santo que enche nossa vida todo dia. Precisamos encher nossa lamparina todo dia. Não dá para encher uma vez por semana, tem que ser todo dia, ou vamos andar nas trevas. Muitos de nós queremos brilhar com azeite misturado por aí. Muito crente de etiqueta, nós estamos vendo aí, talvez no nosso meio nós não temos, mas você visita algumas páginas na internet, e às vezes você vê por aí também, muito crente, com etiqueta, mas sem identidade. Por isso temos tantos escândalos em nome dos evangélicos. Nós temos crente no mundo, irmão, de todo tipo, igreja de todo jeito. E isso
é fogo estranho, aceso com azeite estranho, mas não é o Espírito Santo que conhecemos. Por isso você se escandaliza, você vê tanta coisa por aí, e você se pergunta assim: será que eu estou certo? Ou será que é eu que estou errado? Será que é eles que estão certos? Meu Deus, será? Por isso que vem a palavra de Deus para esclarecer. Louvado seja o nome do Senhor. Está chato, irmãos? Dá para ouvir? Amém? Glória a Deus. Se fosse glorificar o nome de Jesus, glorificaria o nome de Jesus e não trazia, se fosse óleo verdadeiro, se fosse o Espírito Santo, glorificaria o nome de Jesus e não trazia tanto problema para o reino de Deus. Nós estamos vendo, irmãos, por aí, tanta gente copiando a verdadeira unção, acendendo o candelabro falso. Outro dia eu ouvi um pastor, que se diz profeta, dizendo assim, ó: a unção que está sobre mim, ultrapassa as paredes. Olha só, eu até tive que rir um pouco, né, porque a unção que está sobre mim ultrapassa as paredes. Eu fiquei pensando, isso é unção ou internet 6G? Acho que é a internet 6G que está ultrapassando, não é verdade? Isso não é unção, isso é internet evoluída, é tecnologia, né? Unção que ultrapassa as paredes. Pessoas que perderam a graça agora vivem de cópia, usando azeite misturado, contaminado, sem a qualidade do céu. Essas pessoas só conseguem influência para o mal e não para o bem. Virgens loucas, vocês lembram quando Jesus contou a parábola das 10 virgens? Quem já viu aqui no capítulo 25 de Mateus? Olha aí, estão lendo a Bíblia, que bênção. Foi isso que ele quis dizer. Vai chegar um tempo que vai ficar tudo meio parecido. Já está meio parecido, entendeu? Igrejas falsas, idênticas às igrejas verdadeiras, enganando as pessoas que estão buscando melhorar a sua vida, não é? Se eu for esperto, né, eu encontro um monte de gente aí querendo comprar determinado produto, conforme a procura, não é verdade? Conforme a procura, eu posso conseguir um produto paralelo, né, e aproveitar a onda de gente que está procurando, e eu vender o meu produto paralelo pelo preço de um verdadeiro. Como o mundo endoida, né, que quer bênção, que quer buscar bênção, que quer um lugar para congregar, que quer, às vezes também desfrutar da presença de Deus, mas um povo sem entendimento, eles acabam caindo nessas ciladas, né? Profetas, um profeta aqui, esses profetas de unção que ultrapassa a parede, isso é uma bênção de Deus, né? Nós vamos começar a buscar essa unção aqui, aí você não precisa ficar aqui dentro, pode ficar tudo lá fora, a unção atravessa as paredes, né? Não caber aqui dentro, fica um pouco lá fora, a unção atravessa as paredes, isso é bênção de Deus, né? Pastor João pode pregar lá de fora, a unção ultrapassa os concretos, vem aqui para dentro, que bênção de Deus, oh Jesus amado. Então, às vezes, irmão, com sede de salvação, essas pessoas buscam com sede de salvação, são igrejas sem azeite, ou no máximo com azeite estranho. Tome cuidado, você que gosta de ficar pulando aí de galho em galho, para não sair nessa, para não cair nessa. Ter cuidado, né? Para ficar atento. Às vezes eu posso pisar num azeite estranho, escorregar e não sair mais, não levantar mais. Mas vamos então ali, essa luz significa Jesus, a luz do mundo lá dentro. E essa luz está aqui dentro nessa noite. Ele é Jesus que ilumina a sua vida todos os dias, que ajuda a sua família todos os dias, que clareia o seu entendimento todos os dias. Vamos para a mesa, né? A mesa é melhor, tem comida, né, irmãos? Nem é bom falar muito de comida, né, irmãos?
no meio dos crentes. Não é por nada eles mandam a gente parar, né? Aqui está uma mesa da proposição. Aqui no lugar santo, além do candelabro de ouro, também estava a mesa com os pães. Sobre essa mesa haviam 12 pães, 2 pilhas de 6, simbolizando as 12 tribos de Israel. Esses pães deveriam ser trocados todos os sábados. Os sacerdotes tiravam 12, colocavam mais 12, e os que eles tiravam, eles levavam para eles comerem. Ou seja, eles comiam na mesa do lugar santo. Essa mesa também simboliza o pão da vida. Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Essa mesa media, olha o segredo dessa mesa, irmão. Aqui, a Bíblia nos dá uma revelação, até nessa medida. Não que eu tive a revelação, a Bíblia nos dá a revelação. Media 1,5 metro de comprimento, 50 de largura, 70 de altura, o suficiente para que 2 pessoas se assentassem para comer. Você já viu essa mesa? Tinha 1,5 metro aqui, 50 aqui e 70 aqui. O suficiente para botar 2 cadeiras, tá? Ou desse lado ou daquele lado, ou uma a cada lado, e 2 pessoas se assentar para comer e para conversar. Por isso ela também simboliza a mesa da comunhão, significando que depois de nós entrarmos no lugar santo, não vai faltar alimento espiritual para seus filhos. Deus já proveu tudo para o nosso sustento. A igreja é um sacerdócio real do reino, e portanto o nosso sustento está na mesa do Senhor. É uma pena que tem muita gente que come em várias mesas, que participa da mesa do Senhor, e às vezes participamos da mesa do inimigo também. Leamos o que Paulo diz em Coríntios, 1 Coríntios 10 e 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Lá em Coríntios eles faziam isso. Coríntios 11, 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem ou que morreram. Paulo está falando do mesmo assunto, a mesa do Senhor. Esse é um lugar santo. Lembra que falamos que os sacerdotes, para entrar ali, eles deveriam se lavar na bacia de bronze? Talvez muitos de nós nessa noite deva voltar para fora da tenda, sair dali de dentro, voltar para cá, voltar para fora da tenda. Deixa eu ver aqui, isso, me perdi aqui, rapaz. Voltar para fora da tenda e se lavar na pia da santificação, onde espelha o próprio rosto do pecador. Muitos querem ir direto para a mesa sem passar pela santificação. Jesus contou uma parábola dizendo uma vez assim, que um rei preparou uma grande festa de casamento para o seu filho, e mandou convidar muita gente importante para a festa, porém a maioria rejeitaram, menosprezaram. Então ele disse ao seu servo: sai pelos becos e valados e traz tudo o que você encontrar. E assim ele encheu a casa para a festa, deu roupas para todos os convidados e começou a cumprimentá-los, mas percebeu que havia alguém infiltrado, pois não vestia vestes de núpcias, e mandou que eu tirasse para fora. Assim é na mesa da comunhão. Se não tiver passado pela porta, pelo altar do sacrifício, pela bacia de bronze, não vai poder assentar na mesa da comunhão. Essa mesa, irmão, nos chama a atenção. Cabia 2 pessoas, isso quer dizer que há um lugar na mesa para você nesta noite, que já passou pelo processo anterior. Jesus te chama para deixar as outras mesas e assentar com Ele na mesa da comunhão, porém, não no pátio nem aqui fora, mas no lugar santo, na presença dEle. Há um lugar para mim, um lugar para você na mesa com o Senhor. Às vezes você acha difícil, às vezes nós achamos difícil nos assentar e ficar por um tempo só com Jesus. Parece que nós só conseguimos orar, parece que nós só conseguimos comungar se nós estivermos na igreja junto com os demais irmãos.
Parece que eu tenho essa dificuldade também, irmãos. Tenho mais facilidade de estar adorando em grupos do que sozinho. Mas você sabia que às vezes Jesus está sentado na mesa esperando que você sente do outro lado, só você e ele, para vocês conversar em particular? Você sabia que tem esse momento que eu devo me sentar só eu e Jesus na mesa? Tem lugar na mesa para mais um, e talvez esse seja o seu lugar. Jesus tem maná do céu todos os dias para a nossa alma, mas nós temos que buscá-lo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mas nós não buscamos, nós queremos que outros busquem para e por nós. Às vezes eu quero que outros busquem por mim, quando Deus quer que eu tenha essa experiência, que eu sente na mesa com Ele, conheça o que Ele tem para a minha vida. Amém? Jesus é o pão da vida. Saiba que na mesa sempre terá pão, nunca vai faltar pão. E também simboliza o sacerdócio, os pães, né? Que eram as 12 tribos de Israel, de onde saía o sacerdócio. Agora nós vamos um pouquinho mais para frente, vai dar tempo de nós falar. Nós vamos para esse altar, que é esse aqui, ó. Esse aqui, né? Nós falamos desse, falamos dessa, falamos desse aqui, dessa aqui, estamos nesse agora aqui. Esse é um altar muito importante. O sacerdote, depois de passar por aqui, ele vinha direto para esse altar, direto para ele, trazendo incenso, cuidadosamente preparado para derramar aqui em cima, para pegar brasa aqui. A brasa que estava aqui, saía daqui. O altar do incenso, que queimava o incenso, a brasa não podia ser estranha, tinha que ser brasa desse altar, tinha que estar junto, o propósito era o mesmo. Vamos ao altar de bronze. Viemos do altar de bronze, daqui, com as nossas cargas e nossos pecados, nos lavamos na bacia, fomos iluminados pelo candelabro, e fartos na mesa da comunhão do Senhor. Olha só, até aqui Deus nos deu tudo. Porém no altar de ouro, trazemos nossa alma e nosso espírito. Lá fora tudo era bronze. Aqui, irmãos, altar de bronze, bacia de bronze. Lá era o começo, aqui tudo é ouro. Aqui não tem nada de bronze, aqui é tudo de ouro. É este o lugar onde a oração e o louvor, bem como a intercessão, ascenderão, subirão ao Senhor. A vinda a este altar será uma expressão de intenso desejo de comunhão com o Senhor, o derramamento da devoção e amor por Ele. Aqui entramos na sua presença. Aqui ficam nossos pecados, nossas cargas pesadas. Aqui ficam nossos comportamentos aparentes, aquilo que nos atrapalha. Daqui até aqui nós somos libertos pela pia da santificação. Aqui nós somos iluminados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Aqui nós nos alimentamos do próprio Senhor Jesus. Mas não é só isso. Aqui tem o altar de adoração. Aqui é onde você oferece o melhor que você tem para o Senhor. Nesse altar de ouro, totalmente coberto de ouro. Olha só, a influência do mundo exterior fica lá fora, e uma atmosfera celestial nos envolve. Aqui a luz do castiçal de ouro reflete nas paredes de ouro
da mesa dos pães, que também é de ouro. Logo acima vê-se uma cortina de púrpura. Essa cortina aqui era toda desenhada de querubins de anjo por fora. Quem entrava aqui dentro via a cortina por dentro, tá? Toda bordada de púrpura, azul, escarlata, com os querubins bordados de asas abertas. O altar fica ao lado da cortina do Santo dos Santos. Essa cortina que está lá, que ficava aqui fazendo a separação. Do Santo dos Santos, com a fumaça do incenso elevando-se dele. É aqui que oferecemos tudo a Ele. É aqui onde rasgamos o nosso coração, onde oferecemos o nosso melhor. Pode até ser pouco, mas é o melhor. A melhor oferta, o melhor louvor, a melhor lágrima, o melhor grito, a melhor adoração. É aqui onde somos verdadeiro ou falso. É aqui onde nos preparamos para entrar no lugar santíssimo, onde Deus vai falar conosco. Só depois que eu oferecer aqui, é que estou apto para atravessar o véu e ser aceito do outro lado, lá daquele lado lá. Aqui tinha um véu. Depois que o sumo sacerdote oferecesse aqui, ele estava apto para entrar ali. Vamos à frente. Salmo 141:2. Suba minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Agora mesmo, Ele está esperando-nos para que o encontremos no altar do incenso. O fogo para queimar o incenso vinha desse altar, como nós falamos, do sacrifício lá fora. Tinha que ser do mesmo fogo. Se fosse fogo estranho, incenso diferente do recomendado, o adorador morreria ali. Irmãos, nós somos perdoados, nós somos santificados. Até aqui nós só recebemos perdão, santificação, Espírito Santo, alimento espiritual. Mas chega uma etapa da nossa vida que nós temos que oferecer, que nós temos o dever de oferecer para o Senhor. Nossas ofertas, nossa adoração, nosso clamor, as nossas lágrimas. Chega o momento que nós devemos nos derramar perante o Senhor. Até aqui nós só ganhamos, Ele fez tudo por nós. Mas chega o momento que Deus espera que nós ofereçamos para Ele também. Aí temos o véu, né? Vamos falar um pouquinho do véu para nós, e já estamos quase encerrando. O véu interior era chamado, porque aqui também tinha um véu, né? O véu exterior que ficava aqui, e ali era o véu interior, era igual. Esse véu simbolizava que o homem estava separado de Deus, sem acesso direto, como tinha Adão no Éden. No dia em que Adão e Eva pecaram, Deus colocou querubins para guardarem o caminho para a árvore da vida. Só o sumo sacerdote poderia atravessar o véu uma vez no ano, no dia de Yom Kippur, ou no dia do perdão, entre setembro e outubro do nosso calendário. Ele deveria levar sangue por si mesmo e pelo povo. O escritor aos Hebreus disse que o Espírito Santo dava a entender com esse véu, que o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava de pé o primeiro tabernáculo. Hebreus 9, 7 e 8. O acesso a Deus ainda estava restrito somente ao sumo sacerdote, que apontava para Cristo. Só ele podia entrar lá dentro, só ele podia entrar ali, e apontava para Cristo, e Cristo intercedia por nós. Também simbolizava o corpo de Cristo. Hebreus 10, 19 e 20 diz assim: portanto, meus irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, do seu próprio corpo. O véu simbolizava o próprio Cristo que estava aqui, que tinha que passar por ele para chegar naquele lugar.
Marcos 11, 38. Então o véu do templo rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Mateus e Marcos nos falam que o véu rasgou-se de alto a baixo, provando que foi mesmo o braço do Todo-Poderoso que rasgou o véu. E esse véu só poderia ser rasgado por Deus. Flávio Joséfo, historiador judeu da antiguidade, uma das fontes mais lidas depois da Bíblia sobre os judeus, ele diz que para rasgar aquele véu, ele era tão resistente que precisaria de 2 juntas de bois, uma a cada lado, para poder rasgar o véu. Que ele era feito de couro muito grosso e precisava de 2 parelhas de boi para rasgar ele no meio. Uma pessoa não conseguia rasgar ele. Ele era todo feito, todo costurado e era muito resistente. E ele apontava exatamente para o corpo de Cristo que foi rasgado. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo, simbolizando que foi Deus que abriu o caminho e não o homem. Deus tratou de nós, perdoou os pecados, nos santificou, nos deu o Espírito Santo, nos deu o elemento espiritual. Agora nós oferecemos o incenso ao Senhor. A única coisa que conseguimos fazer, e Deus continua fazendo, abrindo o caminho para nós passar, porque nós não conseguimos mesmo assim abrir esse caminho. Aí nós vamos passar para o outro lado, que é a Arca da Aliança, para nós encerrar. Depois tem um pouquinho sobre a tampinha. Minha luz aqui, coitada, rapaz, só o sangue de Cristo. Olha lá como está fraquinha, tadinha, acho que ela está sem óleo, tem que botar ela, tem que dar comida para ela ali na mesa, um pouquinho de óleo também lá. A Arca da Aliança era o ponto central e o foco principal para todo Israel. Dentro do tabernáculo, ele ficava no Santo dos Santos, onde apenas os sumos sacerdotes poderiam entrar uma vez por ano, no dia da expiação, para aspergir sangue da expiação sobre o propiciatório. Dentro da arca tinha 3 elementos importantes. Ficavam as tábuas da lei, um vaso com maná e uma vara de amendoeira que havia brotado e frutificado no deserto, como prova de que Arão era o sumo sacerdote. Aqui o lugar mais importante do tabernáculo. Aqui é onde Deus se manifestava para julgar os pecados do povo. A arca sozinha representava um trono de juízo. As tábuas da lei que viajavam dentro dela lembravam o povo que eles eram pecadores. O maná lembrava que o Senhor era o Deus da provisão, e a vara lembrava do juízo de Deus. Então, a arca trazia dentro dela lembrança de pecado, do jeito que ela está ali. Quem olhava para dentro lembrava do juízo de Deus e que era pecador e que precisava ser julgado por Deus. Porém, Deus mandou fazer essa tampa e colocar em cima como propiciatório, tá? Portanto, ela era colocada em cima para tampar as coisas que tinham dentro. E o sumo sacerdote saía daqui com sangue na mão, lavava-se aqui, atravessava, queimava o incenso, e então ele entrava ali dentro, meus irmãos, com sangue. E esse sangue, como funcionava? O propiciatório, ele era a tampa da arca que cobria aquilo que nos condenaria, ou nos deixaria sem qualquer esperança, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4, não haveria misericórdia. Então, como funciona? O propiciatório era a tampa da arca que cobria a lembrança dos nossos pecados. O sumo sacerdote sacrificava lá fora no altar, pegava o sangue, passava na bacia, não o sangue, se lavava ele, se purificava, queimava incenso no altar de bronze e entrava no Santo dos Santos e borrifava, tá?
borrifava sangue, acende, abençoada, acende, olha lá, borrifava sangue ali em cima, irmãos, ó, entre os querubins, ali, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Jesus providenciou, rapaz. Obrigado, Espírito Santo. Olha só, rapaz, Deus já sabia que o meu ia perder a unção, guardou outro ali para mim. Pegava o sangue e derramava, borrifava sangue ali, irmãos, ó, no meio dos querubins, aonde Deus se manifestava. Essa tampa tampava o pecado ali dentro, o juízo, e o sangue era derramado na presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos querubins. Era derramado ali, aonde Deus se manifestava e esquecia e perdoava, ou cobria o pecado do povo, porque nós lemos essa noite que sangue de touros e bodes, é impossível que eles perdoassem o pecado do povo, mas ali a tampa cobria o juízo, e Deus perdoava o pecado do povo. Este lugar, vamos à frente, então a tampa tá a lembrança dos nossos pecados. O sacerdote lá fora do altar pegava, passava pela pia, chegava lá, borrifava sangue no propiciatório, borrifava sangue acima do propiciatório por meio dos 2 querubins. E isso fazia com que, ao invés de Deus olhar para dentro da arca, ele olhasse para o sangue derramado, que figurava o sangue de Jesus, pois representava o sangue do seu próprio filho. Quando o sacerdote derramava sangue ali, Deus perdoava o pecado de todo esse povo que estava aqui ao redor, porque era o próprio filho que estava ali. Aí você pode dizer assim para mim: Serginho, mas tu tem como provar isso? A Bíblia diz que o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, em Apocalipse. Se ele foi sacrificado, então Deus já viu o sangue do seu filho ali naquele lugar. Coisa tremenda, né, meus irmãos? Deus já pensava no meu perdão e no seu perdão, no perdão dos nossos pecados naquele tempo. Este lugar, isso fazia, tá, com que ao invés de olhasse, né, olhava para o sangue derramado que representava seu filho, sacrificado por nós. Assim Deus manifestava a sua glória no tabernáculo, no lugar santíssimo, onde estava o sumo sacerdote. Este lugar representa a presença de Deus. Cristo entrou nesse lugar, rasgou o véu para que eu e você pudéssemos entrar também. Porém, só vamos acessar esse lugar se passarmos pelo caminho do altar. E tem muitos de nós hoje que queremos acessar esse lugar santo sem passar pelo caminho anterior. Estamos vivendo um evangelho de crentes, de pastores, cantores, que inventaram um próprio ministério e foram direto para o altar do incenso, sem passar pela pia, e estão como mortos, infectando outros. Outros querem ir direto para o lugar santíssimo, tentando pular a cerca do tabernáculo para invadir o lugar do propiciatório. Você já viu isso? Você olha esse bando de louvor que nós temos no mundo hoje, irmão. A música, por exemplo, é a mais afetada. Temos pregadores também, gente que inventa uma unção aqui, ó, e quer entrar direto para lá, mas nunca passaram por aqui, não se converteram, não foram perdoados, não foram santificados, e entraram direto para esse lugar. É perigoso. Nós temos um monte de pregadores, de apóstolos, de bispos, de pastores, de profetas, de cantores, cheios dessa unção estranha, e eles estão aqui enganando pessoas, né? Por isso nós temos cuidado, né, com esse tipo de pessoas de unção estranha naquele lugar. É por isso que temos tantos crentes com problemas difíceis de resolver no mundo, porque estão onde não deveriam estar. Na porta, querem saltar para o altar de bronze ou para a arca sem passar pelo sacrifício e pela santificação. Isso significa morte espiritual. Pular tudo isso aqui e saltar para lá, pular tudo isso aqui e saltar para cá, significa morte. Por isso o sacerdote já entrava com uma sineta
amarrada na cintura e uma corda. Se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro, ninguém podia entrar, tinha que puxar ele. Aqui no Santo dos Santos não havia castiçal para iluminar. Olhe só o lugar que nós entramos, irmãos. Enquanto nós estamos aqui o sacerdote tinha esse castiçal para iluminar. Lá não tinha nada. Lá não tinha castiçal. Esse véu fechava tudo aqui, dos lados, igual aquele lado lá, ó, todo coberto, com uma cortina de vermelho ali. Não havia castiçal para iluminar o aposento, nem havia tampouco janela ou qualquer outro meio de transmitir luz. Ainda assim este lugar não era escuro e triste. Aqui estava a mais gloriosa presença de Deus. Ele habitava entre os querubins, e como Deus é luz, o lugar não tinha sombras ou escuridão. Ao entrar nesse lugar sagrado, sobre o mérito do sangue de Jesus, encontra-se a amizade e a comunhão com Deus, como jamais se experimentou. É mais forte do que o perdão. Entrar naquele lugar, irmãos, é mais forte do que o perdão, mais forte que a santificação, mais forte do que ser iluminado aqui, ou do que a mesa, ou do que o incenso. Entrar lá era o ápice, era o resultado de tudo isso aqui. É mais forte do que o perdão do pecado do altar do bronze, do que purificação na pia, ou mesmo cear com ele a mesa dos pães da proposição, sim. E isto é até mais do que orar no Espírito perante o altar do incenso. Se este lugar é o ápice da comunhão, é melhor do que tudo que se pode experimentar nessa vida. Jobinho, tem gente que para aqui, ele foi perdoado, e ele continua vivendo no mundo, fora. Ele foi até ali e volta para cá. Tem alguns que não querem passar por esse processo da santificação, eles querem ir direto para cá. Até vão, mas chega aqui é uma série de problemas, porque aqui o pecado não pode entrar. O pecado até podia vir até aqui. Ele foi perdoado aqui, sem santificação podia vir até aqui. Daqui para lá tinha que ser santo, e lá dentro santo dos santos. Jesus rompeu aquele lugar, irmãos, e nos colocou lá dentro na presença de Deus. Hoje nós não ficamos só aqui, eu e você estamos aqui. Deus abriu, tirou esse véu para que nós pudéssemos passar esse caminho e entrar direto lá. Ali dentro, quem olhava, era como olhar o céu do lado de dentro, cheio de querubins lá do lado de dentro. Era o acesso naquele lugar. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, porque eu já encerrei a mensagem. Já vou parar de cansar você. Aleluia. Você viu, irmão? Eu espero que... Bom, já vou levar isso para mim. A luz do meu acabou. O meu ficou sem luz, irmão. Meu candelabro aqui. Incrível, né? Mas tá bom. Deus proveu o melhor. Deus proveu o ungido. Aleluia. Você entendeu alguma coisa, irmão? Conseguiu entender alguma coisa? Conseguiu entender que aquilo ali representa Cristo? Tudo aquilo ali representa Cristo, e que nós entramos por essa porta? Eu não falei nas colunas. As colunas eram feitas de acácia para segurar a cortina. Elas eram todas cortadas, serradas, lixadas, preparadas por um artifício para poder ficar de pé aqui. Eram fincadas ali com base de prata para poder ficar aqui em pezinha, e uma cortina segurando a outra. Por dentro elas tinham um sarrafo que segurava umas às outras para não cair. Essas colunas eram eu e você, que fomos pegados como árvores brutas no meio do mato, trazida para o reino de Deus, preparada, lixada, pintadinha, esmerilhadinha, lixadinha, enverdezadinha, ficar bonitinha, para nós perfazer o reino de Deus.
Amém? Agora você está aí bem bonitinho, passou pelo sacrifício, passou pela pia da santificação, recebeu o Espírito Santo no lugar santo, participou da mesa com o Senhor Jesus. Se não participou, você ainda pode participar, porque a mesa cabe você também. E agora nós temos acesso ao santíssimo lugar, direto na presença de Deus. Você não depende de ninguém, irmão, você só depende de Jesus. Jesus te colocou direto lá na presença de Deus, pelo sangue vertido no Calvário. Aleluia. Foi um prazer ministrar essa mensagem para você nessa noite. Foi difícil para você ouvir, foi difícil para mim ministrar também, porque muda totalmente a liturgia do culto, né? Então não é fácil ficar sentado escutando eu falar isso aqui, mas isso aqui foi muito importante. Eu creio que no dia a dia você vai lembrar muitos dias do que foi falado e do que você presenciou aqui. Quero pedir ajuda para o pastor Rafael, para ele fazer a última oração. Eu já estou com a perna doendo, travou inclusive travou a perna aqui. Rafael, me ajuda, meu filho. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi Aleluia. na cruz que o seu sangue derramou. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Sim, foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Como tu és lindo, Jesus. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, sou filho grato e posso. Sim, Jesus. Já foi consumado, já foi consumado. Você fez por nós o que nós não poderíamos fazer, rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Aleluia. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. E foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. se foi na cruz, Você foi comprado pelo alto preço. Para você não custou nada, mas para Ele custou tudo. Valorize esse sacrifício. Valorize cada gota de sangue que foi derramada a seu favor. Valorize esse acesso livre que você tem ao Pai. na cruz que se ouviu o brado, está consumado. O véu já foi consumado, O véu já foi rasgado. o acesso liberado. Sim, Senhor. Pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e Chora, posso. cantará, bagaçuri, andará. Já foi isso, a igreja já foi consumado, o véu já foi rasgado. Valorize o isso. acesso
Tudo isso, toda essa fundamentação, todo esse ensino é só para você aprender a valorizar o que o Senhor fez por você. Só para você aprender a valorizar o acesso direto que você tem através de Jesus. Pois já foi consumado. O véu já foi. Sim! Acesso liberado. Temos acesso liberado. Hoje me assento à mesa. E mesmo que eu não me sou um filho grato. Obrigado, Jesus. Foi na Aleluia. cruz, seu sangue derramou. Foi na cruz que se ouviu o brado, está consumado. Foi na cruz. Se talvez para você O seu sangue é difícil e desafiador ficar aqui por mais ou menos 1 hora ouvindo uma palavra dessa, imagina para quem preparou essa palavra durante uma semana inteira, pesquisando, lendo, orando, para trazer para você em 1 hora um estudo de 1 semana, 2 talvez. Valorize isso. Se nós tivéssemos mais tempo, se o pastor Sérgio tivesse mais tempo para poder aplicar cada ponto, irmão, a minha cabeça ela voa, ela gira. Diante de tanta revelação, diante de tanta palavra de Deus, diante de tanto ensino de Deus, diante de tanto fundamento. E às vezes Deus precisa parar um culto, porque a gente está acostumado a só vir e querer receber. E Deus precisa parar um culto de domingo à noite para poder ensinar você. E dizer para você: eu fiz isso por você. Você não merecia, mas eu fiz por você. Eu perdoei os seus pecados, eu tenho cura, eu tenho libertação, eu tenho transformação para a tua vida. O problema é que você ainda insiste em não querer entrar nos santos dos santos. Eu já dei acesso livre para você e você não quer. O mesmo céu que está aberto para mim, o mesmo céu está aberto para você. Pastor, por que eu não sinto? Por que as coisas não acontecem? Porque você não entra. Porque você não entra, você prefere ficar do lado de fora. Entra. Para entrar vai ter que sacrificar, né, irmão? Você não quer sacrificar, né? Você quer entrar com a vidinha do mesmo jeito que você está. E não vai ter como. Vai ter que subir o incenso. E na hora que o incenso sobe, mostra se de fato o fogo é verdadeiro. Que culto, irmão. Que palavra poderosa. Que o Senhor renove as forças do pastor Sérgio. Que o Senhor guarde ele. Esse domingo não podia ser diferente. Tem que ser assim. Se você está aí murmurando, porque era para você mesmo, seu vadio, que não gosta de ler a Bíblia, que não gosta de aprender acerca de Jesus, é para você. Você precisa aprender. Você precisa aprender. Você precisa chegar em casa hoje e olhar o culto de novo. Ou olhar umas 3, 4, umas 5 vezes até você acessar tudo que está aqui. Tem muita coisa aqui. Feche seus olhos. Jesus fez por você o que você não poderia fazer. Ele tirou os pesos que era para estar sobre os teus ombros. Ele arrancou tudo. Jesus está dizendo assim: ei, corre para o Pai e vem. Não tem mais nada que impeça, não tem mais nenhuma barreira. O véu que separava já não separa mais. Agora, através de mim, você tem acesso. Por favor, vai para casa hoje valorizando o sacrifício de Jesus.
favor, vai para casa hoje valorizando tudo que Ele fez por você. Eu achei impossível você virar as costas, cruzar aquela porta e voltar a viver a mesma vida que você estava vivendo. Voltar a não dar valor para aquilo que tem valor. Espírito Santo, nós oramos nessa noite, pedimos ao Teu Espírito que ilumine a mente dos Seus filhos, que toque a mente deles, e que eles valorizem o seu sacrifício, que eles valorizem a sua entrega, que eles valorizem tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Que eles possam ir para casa refletindo, pensando sobre essa palavra, e que eles possam desejar viver no Santo dos Santos, que eles possam desejar viver no lugar da Tua presença, que eles possam desejar viver nesse lugar, Senhor. Que a nossa alma anseie por isso, que nós venhamos abrir mão do que for preciso e necessário para estar com a Tua presença, ao ponto de nada nos roubar mais de Ti, Senhor, nada mais nos roubar dela. Que a Tua palavra possa ser viva dentro de nós, Senhor. Aumenta a nossa fome, Pai, pela Tua palavra. Nos ajuda a nos alimentar da Tua palavra todos os dias, Senhor. Aumenta o nosso apetite pela Tua palavra, ó Deus. A Tua palavra que nos lava, que nos santifica, que nos purifica. Aumenta a nossa fome pela Tua palavra a partir dessa noite. Que nós venhamos terminar esse ano como homens e mulheres famintos pelo Teu Evangelho, famintos pela Tua palavra, sedentos pelo lugar aonde estaremos só eu e você, um lugar a sós, que nós possamos deixar um pouco a multidão para estar só com você, Jesus. Sim, ó Deus, alinha os nossos corações, alinha nossas mentes, e aumenta dentro de nós o anseio por Ti, a fome, a sede pela Tua presença, pela Tua palavra, mais do que qualquer outra coisa. Nos ajuda, Senhor, a mergulhar mais fundo em Ti. Em nome de Jesus. Você diz amém? Então você está dizendo que assim seja, Senhor. O seu amém quer dizer que assim seja. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se realize em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por nos perdoar, Senhor. Obrigado por perdoar todos os nossos pecados. Obrigado por nos fazer livres. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos à Tua obra consumada. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão assim comigo. Dá até vontade de participar da ceia, não dá? Dá vontade, né, pastor Sérgio? Eu acho que vou chegar em casa, vou picar um pedaço de pão. Dá vontade de participar da Santa Ceia no culto como esse, irmão. Pegar o pão assim, saber como que foi o sangue, com bastante entendimento do que Jesus fez. Jesus Cristo é! Jesus Cristo é! Ele é! Senhoras e senhores, boa noite! Uma ótima semana para vocês!